Olá, telespectadores. Aqui é o nosso It's Pod. Aqui é onde a terra fala e nós ouvimos. E estamos aqui para trazer o máximo de informação e conhecimento para nós e para o desfrute das próximas gerações também. E considerando isso, eu trouxe aqui ele, engenheiro ambiental, filho de pesquisadores, Francisco, e conjuntamente com o Matheus. Sejam bem-vindos, estejam conosco, conjuntamente aqui com o meu parceiro, Marcos Silva, e juntos discorreremos sobre os ODS, ISG e essas inovações de mercado, com toda essa pujança que está vindo, nas questões também de matriz econômica mundial. Vamos lá? E aí, Francisco, você que veio de tão longe, conte para nós um pouquinho lá do seu estado, como é que está, o que você faz, como que está lá tudo. Bem, primeiro, obrigado pelo convite, para a gente participar desse podcast. Assim, a gente ficou muito satisfeito e eu espero poder contribuir. Como você bem falou, sou Francisco, sou de Manaus, do Amazonas, né, onde a gente tem uma empresa de certificação de ativos ambientais, né? Ela foi uma iniciativa gerada de um coletivo que envolve tanto a Federação das Indústrias quanto outros parceiros locais, inclusive acadêmicos, né? Que é da onde eu venho. Então, eu me formei no Paraná, fui para Manaus, né? Eu sou de Manaus, me formei no Paraná, retornei a Manaus, iniciei uma jornada empreendedora trabalhando com projetos de desenvolvimento sustentável com foco em ativos carbono que vêm da floresta, né? E tentando conectar com o mercado que demanda fazer compensações, né? E tudo isso começou pelo meu pai, Niriguchi, que é um pesquisador do INPA e que trabalha desde 1980 com essas relações floresta e clima, né? E aí uma coisa juntou com a outra, né? Eu olhava meu pai e não via ele trabalhar e vivia viajando, falei, é isso que eu quero para mim, né? E depois, com a dureza da realidade, eu vi que não era bem assim, que ele trabalhava era muito, e eu agora estou no mesmo rumo. E lá em Manaus, digamos assim, é uma das principais capitais do norte do país, da Amazônia, então todo e qualquer tipo de projeto dessa natureza que envolve floresta amazônica, que envolve carbono, Manaus está no centro das atenções, e hoje a gente está vivendo uma situação bem complicada, como a gente tem visto, né, nos noticiários, né, e que combina muito bem com aquilo que a gente está querendo colocar no mercado, que é conectar um mercado que demanda desses ativos com aqueles que possuem esses ativos e fazer com que a gente possa viabilizar a construção de uma nova matriz econômica em que a preservação e conservação de florestas seja algo tão rentável quanto a derrubada dela, a queima dela para outros fins que às vezes não são necessariamente Até para a aplicabilidade da própria comunidade e do próprio ser humano local lá, né? Com desenvolvimento local sustentável, essa é a essência do ISG. Então, para cumprir o S do social, retornaremos para as próprias comunidades locais. Exatamente, né? Exatamente. Então, eu imagino que o teu projeto, que a tua metodologia contemple isso, até porque fazem que isso é partícipe das questões da ONU, né? Sim, dentre os ODS, e aqui o nosso especialista em ODS pode falar mais com propriedade sobre essas questões, onde encaixa nos ODS o trabalho do Francisco. Na verdade, queria agradecer a presença do Francisco, do Matheus, estava até fazendo um neologismo aqui da execução de tarefas que vocês estão hoje colocando à disposição do mercado, né? Falando aqui de Ecotech, porque o Matheus estava aqui falando comigo sobre a importância do uso das tecnologias disruptivas hoje atrelado à preservação de bioma, à monetização dos ativos verdes. E isso, como a gente coloca, né, é algo que traz realmente um bem-estar para a população ribeirinha, para a população nativa, os povos tradicionais que ali habitam, e também cria uma sinergia de ganho, né, em escala
para aquelas empresas ou para aqueles proprietários de propriedade rural que querem, encontram na preservação, né, das espécimes ali, de todo o bioma, uma forma também de rentabilizar. Você poderia falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, Matheus? Claro. Bom, primeiro, prazer estar aqui com vocês, agradeço aí o convite, agradecemos. É muito bom e eu juntei a equipe, né, de trabalho com o Francisco, desse longo histórico, exatamente para trazer um pouco do braço da tecnologia, né, um pouco do aspecto tecnologia para o nosso negócio. Quem trabalha floresta sabe que é uma questão assim que é antiga, né, uma profissão que ainda detém de muito trabalho braçal de campo. E a tecnologia nos últimos anos ela vem agregando muito em diversas formas. E como que a gente entendeu que poderia se encaixar de uma forma muito, muito boa e muito vantajosa para o mercado, exatamente trazer essa inovação já no nosso início, né, de buscar entregar transparência, entregar segurança para o mercado desses ativos, né, os compradores e geradores dos ativos, né. Então, quando a gente fala, né, de fazer essa conexão, né, do social, de fazer essa conexão com o meio ambiente, é um dos fatores extremamente importantes para quem está comprando, que quem financia, né, todo esse ecossistema, é realmente a segurança. É a segurança e transparência do que ele está comprando, né? Como nós, consumidores, queremos saber, né, gostamos de entender das origens, da onde que são os nossos produtos, se eles são sustentáveis, se eles foram corretamente gerados, os ativos eles são a mesma coisa, né? Então nosso trabalho, né, enquanto tecnologicamente falando, é prover esses compradores desses ativos que vão fomentar esses trabalhos com as comunidades, essa transparência, essa forma de entender que ele está comprando um crédito de carbono, no caso um ativo ambiental de segurança, que sabe sua origem, que não vai ter problemas muitas vezes de dupla contagem, que vai saber toda esse rastreio, né, desde a origem para quem passou, transitou, até quem no fundo vai aposentar, que é o verdadeiro motivo da gente criar o ativo, é você aposentar, e aí sim você está ajudando efetivamente quem está lá no campo com apoio. Até porque quando aposenta, é a certeza de que todos tiveram a conscientização da necessidade de equalizar o seu net ali, né? Exatamente. Falar assim, não, eu não sou mais emissor de gases, agora eu neutralizei com a aquisição desse bem, né? Exatamente. Com a aquisição. O objetivo maior de um crédito de carbono é ser aposentado no dia, ser né? aposentado. O objetivo dele é esse, né? Então, quando você efetivamente tem empresas ou pessoas físicas que realmente aposentam os ativos, é aí que você tem o ganho para a sociedade, porque aí você fomenta todo o mercado, né? Enquanto você só tem troca de ativos entre mãos, você está trabalhando uma coisa muito importante com o mercado, que é fomentar, mas efetivamente o benefício maior você tem quando você retira o ativo de mercado e dá o propósito, que é a compensação. Francisco, você que vem da academia, existe aí uma certa preocupação que entre o setor produtivo do Brasil e todo aquele conteúdo, né, que é produzido aí através dos artigos, dos trabalhos de pesquisadores, existe uma lacuna e um abismo entre ambos os setores, né, a academia e o setor produtivo. Você enfrenta dificuldades, às vezes, de estar levando esse conceito, né, disruptivo para o setor privado, para o setor produtivo, ou seja, você leva a consciência, mas você também percebe que ainda é algo que precisa ser trabalhado no viés de que os proprietários possam enxergar realmente um potencial de crescimento econômico através da preservação? Como que você vê isso? Esse é um... É o nosso desafio, né? Esse é o grande X da questão. Mas sim, a gente tem desafios nos duas pontas. De um lado, você precisa convencer que esse ativo existe, ele é real, que ele é importante, que a relação da aposentadoria e tal, isso é uma necessidade. Que ele era intangível, agora é tangível, exato, né? Isso aí. E do outro lado, você precisa convencer aqueles que estão acostumados a botar o produto numa sacola e levar ele para uma feira e vender ele lá, de que ele tem um ativo abstrato, né?
e que tem gente que compra. E aí você tem que convencer ele que isso dá dinheiro. E aí ele fala, mas quem vendeu? Quem ganhou? Cadê? Onde é que tá? Então, existe esse desafio. Do lado dos produtores, você tem proprietários de imóveis rurais, florestas na Amazônia. Gostaria de me limitar um pouco ao meu conhecimento de Amazônia, porque a gente sabe que mesmo a Amazônia, existem Amazônias dentro da Amazônia. Mas enfim. Então, lá você tem proprietários de imóveis rurais que mantêm a propriedade lá sem muitas atividades e tudo mais, por todos os motivos imagináveis. E quando aparece alguma oportunidade, a primeira oportunidade que ele pensa é comercializar algum produto real, tipo palpável, madeira, né, transformar aquilo num cultivo agrícola e tudo mais. Então esse é o primeiro desafio, né? É você investir em alguma coisa que você ainda não sabe. E apesar de ser um mercado que está aí há algum tempo, ele não é exatamente popular o suficiente para que as pessoas consigam compreender no cotidiano. E também existem aqueles proprietários que eles já fizeram parte da transição, ou seja, eles já fazem o uso, e hoje eles fazem parte de um seleto grupo que passa por um teste de fogo, que é todo um grupo da sociedade apontando o dedo para eles como se eles fossem a causa de todos os problemas. Né? Então a gente ouve muito, porque o agro é responsável pelo desmatamento na Amazônia, o agro é responsável pelas grandes emissões e tudo mais. Então, é desarmar isso, né? De reduzir as fissuras, criar pontes para a gente falar assim, olha, já estamos falando de um problema que, sinceramente falando, precisa ser resolvido independente dos atores. Se eles tiveram responsabilidade direta ou indireta, temos um problema que isso precisa ser resolvido. Né? E do outro lado, realmente que é onde entra principalmente o trabalho dele, o que eu estou comprando? Cadê? Então antes era um pedaço de papéis, eram planilhas, era alguma coisa assim, e aí quando a gente se familiarizou com o blockchain, com a ideia do cripto e tudo mais, a gente pensou, olha, isso aqui é um bom jeito de materializar digitalmente. E aí ficou mais fácil de fazer essas transições. E aí fazendo um gancho com a relação das comunidades, agora ficou também fácil que as comunidades, as pessoas lá, elas tenham acesso ao produto, né? Então ela tem a carteira digital dela com o ativo lá. E aí ela vai poder vender, comercializar, transferir para quem está comprando. E aí a compra pode ser direta. Então aí você começa a construir pontes e pontes e pontes. E, inevitavelmente haverão pessoas no meio do caminho, intermediadores, aquela coisa toda. Mas no final do dia a gente tem todo mundo mapeado, todo mundo se interagindo, todo mundo se conhecendo e trazendo cada vez mais transparência, popularizando a coisa. Então isso é o grande trabalho que a gente vai ter agora. Olha a importância da fala do Francisco. Ele me trouxe a lembrança, quantos itens que nós temos que desconstruir para construir. Primeiro que eu não vejo quem seja mais ESG, que cuide do ambiental, do que o próprio produtor rural, porque ele paga com seu próprio patrimônio de 20% a 80%, tá? E isso tem que ser reconhecido por quem não banca e emite. Então, por isso a necessidade de calibrar essa questão social em prol da vida. A outra questão que você trouxe aí muito forte é uma crença de que ele é o culpado. Isso. Gente, quem faz o desmatamento era aquele antigo madeireiro, que na época era real e legal, hoje não é mais, então tá. Então, muda-se as verdades conforme a época e as necessidades. Claro. Tanto é que nós estamos mudando agora. Olha só, antigamente nós tínhamos, quer dizer, durante anos foi o ciclo do combustível fóssil. Agora sabe-se que está mudando essa matriz. Tá? Então, também é uma mudança de matriz, claro, as questões ambientais, porque ela vem toda para uma energia mais limpa. Então, mais limpa no sistema disruptivo de quebrar as crenças passadas, que era uma necessidade passada, e hoje nós temos ativos saudáveis
a partir da produção ecossistêmica das nossas florestas. Gente, tem muito banco que tem lastro a partir de ativos de venda de escravos. Meu Deus, um dinheiro que comercializava ser humano, ele pode ser limpo? Mas na época era. Na época era o que tinha para época. Inclusive isso foi pautado recentemente pela mídia, né? Cerca do nosso principal banco hoje aqui do país. Pois é. Então, assim, ó, essas questões da rastreabilidade, da origem, e aí entra a tua expertise, Matheus, de levar a transparência, a segurança, o conhecimento para o cliente final. Falar, olha, você está comprando um produto abençoado, saudável, produtivo e, acima de tudo, justo. Porque você deixa de fazer essa exploração do Código Florestal mais acirrado do mundo, de 20% a 80% do produtor rural, bancando a biodiversidade, e passa a ter algo mais equalizado, algo mais calibrado socialmente. Obrigada, Francisco, por você ter me trazido a lembrança, essas coisas todas, porque foi bem importante para mim isso. E, Matheus, queria que você falasse um pouquinho, né, acerca desse estigma que tem daquilo que era, então, não tangível. E você vê alguma relação também com o início da cultura das criptomoedas no mundo? Por exemplo, onde se tem aí relatos que no passado, quando muito se desconhecia sobre criptomoedas, exemplo do próprio Bitcoin, teve pessoas que chegaram a comprar até pizza pagando em Bitcoin e depois se arrependeram pelo valor, né, que ele se tornou hoje no mercado mundial. O que você vê alguma correlação da mesma situação, que talvez no futuro as pessoas que hoje desprezam esses ativos, elas possam se arrepender de não estar adquirindo, né, Gracita, hoje aquilo que nós chamamos de uma commodity, de um tesouro verde? É claro, isso tem bastante correlação. O que a gente vê é que, bom, como vocês trouxeram à tona, né, todas essas questões disruptivas, quando chegam, demoram um tempo para ser aceitas pelo mercado e você separar um pouquinho do trigo do joio, né? Você tem, como qualquer ponto, você tem criptos boas e criptos ruins. Ou você, no caso, também tem créditos ativos ambientais bons e ruins, né? Então, essa distinção é uma das questões assim que faz realmente essa correlação de você começar a ter no mercado e entregar ao mercado ativos de qualidade tão boas quanto que você tem hoje, de projetos bons que tragam reais benefícios e quantificações de acordo com IPCCs e as técnicas, as melhores metodologias no mercado, com essa questão do cripto, que muitas vezes você cria-se uma bolha, cria-se uma ideia para realmente você fomentar uma venda, uma receita um pouco mais imediata, não buscando a longo prazo, né? O crédito de carbono, ele já está até um bom tempo no mercado, né? A gente já está trabalhando no mercado voluntário aqui há bastante tempo. Então, nós trabalhamos com crédito de carbono já há 14 anos nessa parte, né? Então, ele já é um produto já consolidado, mas mesmo assim, para muita gente é novidade. Para vocês que trabalham ESG, que levam o mercado, você sabe que muita gente ainda está buscando informação, porque o boom do ESG deu recente, teoricamente, 2, 3 anos, que antes disso você trabalhava sustentabilidade. Eu penso que a né? pandemia acelerou bastante. Exatamente. Esse olhar, esse cuidado, essa visão com o ESG. E lembrando que o ESG é um conceito já antigo, né? Muito Ele é muito anterior, inclusive, à Agenda 2030, que foi consolidada em 2015, mas que, como a Gracita colocou, o que acentua isso talvez seja os fatores climáticos, a pandemia, a questão econômica mundial. Os fóruns globais das Nações Unidas também pautam muito sobre essa agenda, e aí tem uma correlação direta. E por imposição, né, dos governos, através de decretos, de regulações, de leis, que acentuam isso, talvez tenha provocado o interesse até das pessoas que não tenham tanta familiaridade com a temática. Exatamente. Então, o carbono realmente pode ser sim um pouco depreciado por muita gente, por não conhecer e não saber da importância, mas acredita-se que realmente que quem não olhar adequadamente para esse ativo, como não olhou para muita criptomoeda, pode se arrepender sim no futuro de não ter investido. Qual é a tua visão global sobre isso? Como você vê o mercado hoje de crédito, especificamente de crédito ambiental? Porque assim, existe o crédito da biodiversidade, existe o crédito, ele é subdividido porque tem vários tipos. Né?
como você falou que há 14 anos está trabalhando com crédito de carbono. Como você vê o crédito de carbono hoje no mercado, em função do que era e como está, e qual é a perspectiva que você vê sobre isso? Então, o crédito de carbono, agora, como ele já está, o voluntário, digamos assim, né? Ele existe em muitos países. O Brasil atualmente só trabalha com o mercado voluntário. Mas estamos aqui olhando, já está, quem acompanha a mídia, quem acompanha as notícias, já está sabendo que está um grande movimento de regulamentação, né, desse mercado. Então já está sendo trabalhado há muitos anos, diversos projetos de leis e leis também, para tentar se regulamentar isso. Então é extremamente importante que esse movimento continue, que seja feito da forma correta, que seja uma regulamentação boa para o nosso país, porque isso vai trazer essa conexão com muitos mercados de fora que já são regulamentados. Então, o mercado global já possui vários países que possuem regulamentação. China, a gente tem toda a comunidade europeia, que também tem a regulamentação, onde que o crédito de carbono tem um valor muito alto. Nem você comparar com o crédito de carbono no mercado voluntário e o preço de um crédito de carbono no mercado regulado, são diferenças brutais. Então, há um movimento global de regulamentação desse mercado, há um movimento global de trabalhar o carbono como o portador, digamos assim, de todos esses pagamentos por serviços ambientais. Por quê? Porque o carbono você consegue quantificar. Há metodologias que você vai, por exemplo, na floresta e você quantifica o carbono, mas quando você está comprando o carbono, não é só o carbono, tem diversos ativos, né, que nem você comentou, mas o carbono ele carrega contigo a biodiversidade, as questões sociais, você carrega toda a questão de água, controle hídrico. Então, ele é digamos assim, a ferramenta que é utilizada para você fazer todos esses pagamentos ambientais, porque ele é quantificado, é uma forma que que o mercado entendeu que é possível você transformar isso num número, com um grau de incerteza confiável. Isso. Então, isso a tendência é que tenha cada vez mais regulamentações e cada vez mais foco nesses ativos ambientais. E é uma realidade. A verdade é essa. Isso aí. A verdade é que é um caminho que não tem mais volta. A gente está vivendo isso hoje aqui em São Paulo, em Florianópolis, no sul do Brasil e no Amazonas. A gente está passando por um super El Niño. Então, e tipo assim, o El Niño, o nome do El Niño é porque era de Menino Jesus, porque se formava em dezembro. Estamos em outubro. O El Niño está aí desde então. O que está acontecendo? Ciclones no sul. Nós não tínhamos ciclone. E agora, todo ano. Vários. Então, aqui eu não quero entrar muito no mérito das projeções, porque no final projeção é só uma projeção. Mas o que o mundo acadêmico, científico discute é que esses eventos tendem a se tornar cada vez mais frequentes e mais intensos. Então, invernos rigorosos mais curtos, verões muito chuvosos, enfim. Esses ajustes climáticos que tendem a impactar a vida humana, né? Então, nós temos em países, em outros mercados, digamos assim, mais maduros, já essa regulamentação. E a regulamentação passa, sim, pelos inventários de emissões e estabelecimentos das metas. E nós temos um déficit muito grande entre oferta e demanda. Demanda de quem precisa do crédito e oferta de quem está colocando crédito. Então, aquela sua pergunta sobre um investimento, ele é um Bitcoin, tipo, não na sua essência, mas, por exemplo, ele tende a se valorizar cada vez mais. Pela lei da escassez, né? Exato. Então, hoje, vamos supor, nos últimos levantamentos que fizemos, o mercado europeu, o crédito de carbono regulado está na faixa de 100 euros. E aqui o mercado voluntário, a gente ouve 8, 9, 10 dólares. Então imagina se você conseguir regular o Brasil e ele ser aceito na Europa. Quem comprou por 9 vai vender por 100 euros. Então você está olhando mais ou menos assim. E aí, tipo, e o mercado local que vai precisar também? Então vai haver uma corrida pelos créditos que vão ter por aí. Então é um movimento que eu acho que
veio para ficar. Ainda nessa perspectiva, tenho falado muito com a Gracita sobre a questão da regulação. Ela está diretamente ligada, ela faz o advocacy lá em Brasília, juntamente com todas as autoridades que compreendem esse ecossistema, né, de regulação, tanto no parlamento quanto também no poder executivo. E eu percebo o seguinte, Francisco, você falou agora há pouco que talvez no futuro próximo o mercado europeu possa ter algum tipo de aceite também da nosso ativo verde. O que impede disso já acontecer imediatamente? Ou você já entende que já estamos nesse processo, vivenciando esse processo já de preparação, assim, já que o Brasil é um oceano verde de oportunidades para esse mercado? Como que você enxerga essa correlação do nosso ativo com, não só com a Europa, mas com os outros países? Olha, a regulação é complicada porque ela mexe com cultura, com meio de vida, né? Então isso precisa ser um debate amplo, envolver a sociedade, e é por isso que ele leva tempo, né? E por isso que ainda muitas sociedades ainda não conseguiram regulamentar, como a do próprio Brasil, porque você tem questões que precisam ser resolvidas antes de... Inclusive setores, né? Exato. Setores, exato. Não pode passar régua em todo mundo Exato, junto, não exatamente. funciona assim. Esse é o Exatamente. grande ponto. E com relação a essa conexão, é a gente realmente estabelecer os critérios, esclarecer esses critérios e ver como é que a gente consegue atendê-los, né? E é como a gente falou assim da relação da escravidão, com relação a essas aberturas de mercados. Como é a legislação trabalhista do seu país? Como é a minha? Elas se comunicam? Elas são antagônicas? Tem pontos que se conectam? Vamos equilibrar as duas na melhor das hipóteses, ter pontos aqui que precisam ter e adaptar a nossa realidade. Perdão, eu não quero interrompê-lo, mas assim, é de fundamental importância ele falar que você, como filho de pesquisadores e vindo desse mundo acadêmico, e estar desenvolvendo uma metodologia própria é muito bacana, porque assim, o que os outros países fazem de metodologia, ela é aderente e adequável ao meio deles, não ao nosso. Gente, nós somos riquíssimos com os vários biomas que nós temos, com características ímpares, com características personalíssimas que tem que ser aderente, adequável àquilo que se vai desenvolver na metodologia da pesquisa para efetivação e certificação disso, de acordo com a necessidade de cada um. Claro. Como eu pego uma metodologia que foi desenvolvida para a Europa e vou aplicá-la aqui? Exato. Gente, eu deixo completamente fora de propósito, não tem como, não é aderente, não é adequável. É outro DNA, é outra natureza, é outro bioma, é outro clima, é tudo diferente. Exato. Até a quantificação é outra. Eu tenho uma pergunta para os dois, né? Você crê que em quanto tempo talvez o nosso país possa ter uma regulação por alguma autoridade, vamos dizer, competente do âmbito federal, né, para fazer isso que a Gracita colocou aqui à mesa? Esse tipo de verificação, padronização ou mesmo normatização da certificação? Porque hoje eu acho que ainda existe, né? Nós não temos uma autoridade nacional que versa sobre isso e que, de certa forma, possa outorgar um modus operandi de certificação. Isso aí é muito relativo, mas na né? iniciativa privada existem vários hoje, inclusive mas- de vários setores, de Mas várias eu modalidades. falo da ótica Da ótica. Vamos supor, nós não temos um órgão certificador, como exemplo a BNT, está para as normatizações. Agência de regulação Isso, disso. desse mercado. Não, nós Isso que eu não queria ouvir temos. dos nossos convidados. Que eles entendem desse ecossistema Perdão, e em quanto perdão. tempo você acha que o Brasil pode já estar sendo pautado nisso. Por que eu estou citando isso? Porque a exemplo do que são as energias renováveis, como a energia solar, há um tempo atrás nós nunca imaginamos, talvez, que em breve o país ia começar a fazer taxação disso, né, desse mercado. Então, para quem fez um grande investimento no passado, a pessoa observa hoje, mas será que está valendo a pena ainda comprar a placa solar? Por tudo claro. que há de regulação desse mercado, as taxações, os impostos. Então a gente tem que pensar nisso também. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, que eu acho que isso é importante, né, Graça? Por isso que o debate precisa ser amplo e sinceramente isso é um ponto assim que de certa forma
eu às vezes falo algo que nem sempre é o ideal, mas a verdade é que eu não vejo, eu vejo urgência no tema, mas eu prefiro fazer com calma. Porque às vezes a gente tenta acelerar alguma coisa, empurrar uma pauta e a gente acaba esquecendo coisas importantes, como esse caso. Às vezes a regulação das placas não ponderou alguma coisa e tudo mais. E a verdade é que a gente ainda carece, no caso do mercado de crédito de carbono, a gente ainda carece de mais cases de sucesso para a gente começar a ter balizamento, para saber o que deu certo, como foi, né? E tudo mais. E hoje a gente vive uma chuva de matérias que saem aí, de escândalos, de tudo mais. Então, Greenwash. exato. Então antes que te pegam, aí vão querer pegar como base esses maus exemplos e querer colocar a mão de ferro em cima, eu prefiro não, calma. Mas o bom é que hoje a tecnologia como essa ajuda bastante, né? A digitalização das coisas, as conexões, então ficou mais fácil a gente conectar os grupos, né? Os elos da sociedade para fazer esse debate mais agilmente. Então, eu vejo o Brasil já há muito tempo falando disso. A gente está tendo agora o movimento do Senado, que já aprovou na Câmara do Meio Ambiente. Então, estamos caminhando, né? Avançando. Talvez num passo que poderia ser mais acelerado ou menos, mas eu vejo avanço. Eu não consigo imaginar quando que a gente poderia estabelecer uma meta e tudo mais, mas eu acho que a gente tem muito a discutir, envolver todos os setores da sociedade. Sim. Daqueles que têm o ativo e daqueles que precisam dele, então de quem emite, de quem não emite, né? E de quem faz essa transição entre exato, o originário e o consumir, né? Exato. Com certeza. Então, E a gente, por aí. E a gente tem essa questão realmente de necessitar um órgão centralizador para realmente acreditar as certificadoras, acreditar as metodologias, exatamente para ter esse balizamento de você comunicar com outros mercados. Uhum. Então, é necessário que está previsto pelo todo que está sendo discutido atualmente na regulação hoje, está sendo previsto um órgão que realmente vai, como a Tero, a gente vai ter que se credenciar, né? Então vai ter que entrar com um processo de credenciamento, vai ter que expor as metodologias, vai ter que ser aprovadas para elas. Tá, então nós precisamos de um órgão que crie os critérios exatamente para as empresas Exato. se credenciarem. Né? Exatamente. Então, e além disso, um órgão centralizador para fazer a rastreabilidade do todo. Isso. Que todos, por exemplo, a gente faz temos um sistema de rastreabilidade, mas tem que ter um central para evitar problemas de dupla contagem, e isso tem que ser do governo. Que está sendo trabalhado também essa questão. De você, por exemplo, quando a Tero gera um ativo, tem que ser registrado também lá no central. Foi gerado o ativo desse projeto. Quando é feita uma transferência, tem que avisar eles. Quando é feita uma aposentadoria, avisar. E aí você não tem, independente do que sistema, quem use qual, você não tem problemas de dupla contagem ou problemas de, muitas vezes, tokenizar ativos aposentados, que aconteceu, saiu na mídia. Então isso é uma coisa horrível. Então imagina, você aposenta, tira do mercado e você vai lá com um certificado de aposentadoria e tokeniza isso. Então são problemas que só fazem mal para o mercado, tiram a credibilidade. Mais ou menos exatamente isso. Eu acho que é importante, né, Gracita, a regulação disso, quanto antes, pelas autoridades competentes, até para evitar qualquer óbito nesse processo e até criar uma falta de confiabilidade, né, de compliance nesse processo. Porque em boa medida a gente tem que focar a princípio em metodologias que sejam mensuráveis, reportáveis e verificáveis. Essa é digamos assim, a pilar de sustentação de tudo. Até porque senão nem é metodologia, né? Exato. Se não tiver essa base. Então, de onde vem? Quanto tem? Como você quantificou? Qualquer pessoa pode ir lá e verificar. E aí é isso. Esse é o ponto de início. O resto, aí querer
introduzir questões adicionais, por exemplo, assegurar o envolvimento das comunidades ou tipo a alocação de recurso para co-benefícios específicos, isso tudo pode entrar, é uma discussão. Então, um projeto numa unidade de conservação no meio da Amazônia, de quem é o ativo? Para onde que entra o dinheiro? Como ele é distribuído? Ele é investido no quê? Essas são as regras importantes. Eu até tenho que confidencializar para vocês que a Gracita hoje ela tem um notório saber sobre como que o Estado brasileiro pode produzir riquezas através das nossas reservas ambientais em todo o Brasil, né, Gracita? E isso é um tema muito importante até para as autoridades monetárias do país considerarem. E ela tem esse estudo já aprofundado há algum tempo, e eu acho que é interessante. A gente vem estudando ao longo do tempo, até por isso que as nossas falas se convergem, porque o meu interesse em fazer isso era dar a saber para as autoridades um rumo na legislação. Porque a pessoa, o legislador, o jurídico, ele é uma pessoa de gabinete. E eu falo que às vezes a gente tem que ter a botina suja para levar o parecer da botina suja para o gabinete. Para que ele possa entender. É a questão da planificação. Eu não posso pegar e passar a régua em todos os setores, porque cada um tem suas peculiaridades, cada um tem suas dores. E essas dores de cada um têm que ser entendidas. É por isso que eu me sinto, eu me sinto muito honrada, muito orgulhosa do que eu faço, porque eu pego o meu conhecimento da botina suja e levo para o gabinete. Falo assim, olha, lá o povo passa essa dor, lá a gente tem essa dor de preservar, de cuidar, de ser criminalizado pelo Código Florestal e não ser remunerado. Esta é a nossa dor. Então, eu me sinto honrada, muito orgulhosa desse trabalho que eu desenvolvo, porque eu dou a saber às pessoas que não sabem, até para que elas transcrevam isso juridicamente. E isso é o S do ISG, porque isso daí transborda para todos. Exatamente. Isso é maravilhoso, eu me sinto muito bem fazendo isso, até porque eu sou bem daquela teoria. Aqui a terra fala e nós ouvimos e transmitimos, não é, Marcos? Esse aspecto da regulação que tu comentou é incrível, porque essa parte contábil e jurídica, né? Então, como você vai investir num projeto de carbono se você não sabe como vai, por exemplo... Contábil, jurídica, fiscal, econômica. Exato. Como que você vai pagar imposto disso? Onde que entra no teu fluxo de caixa? Como entra na tua contabilidade isso? Tá. Não, bacana. Hoje nós já sabemos que os nossos ativos todos entram como patrimônio líquido nos balanços patrimoniais. Por isso as empresas devem se preocuparem em manter isso, até porque ela vai estar aumentando o ativo líquido do patrimônio delas. Isso é fantástico, é maravilhoso para as empresas. Elas têm que acordar para essa realidade e para essa oportunidade, inclusive, né? Mas olha, muito bacana isso tudo, bem. Com certeza. Vamos lá, aliar os créditos ambientais, o ISG com os ODS, né? Tem toda a relação, né? Tem toda a relação. Bom, você que está nos assistindo até agora, você que gostou desse conteúdo, quer saber mais sobre como você pode adquirir seus ativos ambientais, sobre como que você pode se aprofundar nisso, então você que gosta desse conteúdo, por favor, curta, compartilhe, comente, inscreva-se no nosso canal. E se você quiser ter acesso também a todas as plataformas que foram faladas durante aqui a nossa conversa, você pode clicar aqui na bio do canal e você vai ter acesso às nossas redes sociais e todas as informações técnicas acerca dessas iniciativas. Então, quero da minha parte agradecer o Francisco, quero também agradecer o Matheus. Para mim foi uma honra estar aqui nesse diálogo, né, de alto nível. E, Gracita, é importante, né, que as pessoas saibam que existe uma riqueza nisso tudo que nós estamos falando
E as pessoas, além de preservar o bioma e garantir o futuro das próximas gerações, podem também criar uma prosperidade de forma ecologicamente correta e sustentável de todos os pontos de vista, né? Tanto ambiental quanto sustentável financeiramente. Exatamente, exatamente. E colaborando diretamente com a vida, né? Porque assim, o nosso tema principal é a biodiversidade. Uhum. Então, a bio nós estamos falando diretamente de vida e é com essa vida que nós contamos e agradecemos muitíssimo a presença de vocês que vieram de tão longe para estar aqui conosco, isso nos honra. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Obrigado pelo convite. Obrigado a Gratidão. vocês aí pela oportunidade. Agradeço aí o espaço e parabéns a todos Obrigada. pelo trabalho. Legal.